E para falar de corpo, movimento, você que tá aí com aquela dor articular, com preguiça de sair de casa, fazer alguma coisa, sempre dá aquela desculpa. Você que é uma mulher 40, 50 a mais como eu. E assim, esse movimento que integra corpo, saúde e alma, né? É um conceito assim que eu acredito muito nesse caminho. Bem-vinda, querida. Que bom que você está aqui. Obrigada pelo convite também. Então, estou aqui antes dessa chegada falando, né, como é gostoso a gente poder integrar o movimento não só como uma coisa obrigatória, mas quando a gente encontra isso no corpo de uma forma prazerosa. Mas antes desse papo, quem é a Érica? Conta pra gente. Vamos lá. Como é que a Erika chegou no movimento, né? Que eu acho que isso que é importante, né? Que a Exatamente. gente vai falar de movimento, né? Então, eu comecei no movimento, conhecer movimento desde criança. Eu comecei a fazer balé muito cedo, com 5 anos eu já estava fazendo balé. E o balé, a dança em si, fez parte da minha vida até 20 e poucos anos. E todo tipo de dança, balé clássico, dança espanhola, dança afro, sapateado, porque eu fiz escola de dança. Então, depois eu fiz um ensino médio, como se fosse uma escola de dança, como um ensino médio, paralelo ao meu ensino médio. E daí eu fui até a minha vida adulta. Depois eu fui para a educação física, e sempre com a dança ali, pronto, vinculada à minha vida, dei aula de balé, e fui dentro da educação física dando aula. Mentira, que eu fui antes para psicologia. Antes da educação física, eu fui para psicologia, porque eu achava que eu já estava dentro do movimento e que educação física era mais uma coisa. Mas aí fui para psicologia. Me formei em psicologia. Quando eu fui trabalhar em empresa, eu vi que o movimento me chamava. E aí eu fui para educação física. Então, na educação física, eu fui fazendo essa junção da psicologia com a educação física. Então, eu sempre fui buscando juntar essa questão do emocional com o corpo, até por questões mesmos que eu tinha passado na própria dança, alguns questionamentos que eu tinha passado na dança com relação ao meu corpo, com relação às condutas dentro da dança em si, né? Que ser bailarina às vezes é muito cruel, né? Então, eu fui buscando isso. E eu fui seguindo, então, essa perspectiva, sempre juntando a questão emocional com a questão do corpo em movimento, do movimento, seja ele qual for. Então, sempre quando alguém me pergunta, mas eu não gosto de musculação, eu não gosto de treinar, eu não. Assim, você tem que se mexer, o corpo é feito para se mexer. A gente tem articulação, que é feito para movimento, né? A gente tem músculo, que é feito, o corpo é todo pensado para se mexer. Então, seja qual for o movimento que te traga prazer, você tem que se mexer. Então, eu vou muito nessa linha. O que você gosta? Qual é o movimento que é menos difícil, né? É menos dolorido para começar uma vida em movimento? Porque tem muita gente que nunca se mexeu, a não ser o dia a dia, né? Rotina. Nunca fez nenhuma atividade de forma rotineira, com disciplina, porque é o que a gente precisa ao longo da nossa vida, né? Alguma Olha, disciplina para construir eu, movimento. a- eu acho assim que, acho não, a gente, né, que vem do movimento desde cedo, que vem dessa relação do prazer com a dança, quando a gente se encontra nessa fase, né, de uma mulher 40 a mais, 50 a mais, eu já estou quase com 59. Eu sinto que é mais fácil para quem nunca fez movimento. Você tem Sim, essa experiência no dia a dia também, né? tem. E o que que você percebe? É mais fácil, mas também não é quando as pessoas falam assim, mas você sempre dançou, né? Você veio da educação física, você dá muita aula, né? E eu falo, mas né, mesmo assim, é mais fácil a gente encontrar o que a gente gosta, né? Mas nem sempre é tão fácil a gente criar uma rotina, porque eu acho que isso é o mais difícil para 40 a mais, que as pessoas já têm uma vida, têm seu trabalho, têm sua família, têm sua casa, né? Pronto, tem infinitas coisas e a gente não se prioriza. Nem Eu para acho que buscar.
Você né? falou uma palavra fundamental, né? Não se priorizar. A mulher, ela tem pós-doutorado de procrastinação e sempre se coloca para depois. O depois nunca vem, né? Primeiro a Uhum. família, o marido, o filho, a vizinha. A E roupa assim, para lavar, seja o que for. exatamente. E eu acho que a gente está abrindo, né, essa conversa 1º de dezembro, e que para mim é muito importante, porque a gente está acabando o ano, né? E assim, 2026 está aí, gente, na porta. É, isso tudo que você está falando, para quem vai nos ouvir depois no podcast, né? E aqui mesmo, o que que pode começar a mudar na vida de cada uma de nós, onde a gente se torne prioridade, sim. Uhum. E eu queria te perguntar esse conceito, que você explicasse, que a gente estava conversando de wellness, né? O que que é isso? Que muito Sim. se ouve falar. Então, o wellness, ele abrange, né? Ele é um conceito, né? Que ele hoje muito divulgado, que ele justamente é essa junção da atividade física, do bem-estar, né? E esse bem-estar é um ciclo de bem-estar cognitivo, emocional, é um bem-estar de atividade física, então é físico, cognitivo e emocional, né? Então, esse tripé seria o tripé, vamos lá, da felicidade, vamos dizer assim, né? Muito, não é tão fácil assim, né? A gente ter um equilíbrio. Então, quando se fala num conceito wellness, numa atividade, numa proposta de wellness, é quando você busca o bem-estar do outro, é o bem-estar do seu aluno, é o bem-estar do seu cliente. E quando você vem com essa proposta, se você vem mesmo com uma proposta verdadeira de wellness para alguém, com quem você trabalha, você não vai olhar a sua atividade em si. Você vai olhar quem são aquelas pessoas com quem você trabalha, ou aquela, se for individual, ou aquele grupo com o qual você atende, né? Qual é o perfil daquele grupo, quem é aquela pessoa, o que ela busca e o que você pode trazer para ela de prazeroso e que complete, né, alguma lacuna dessa busca desse wellness, porque você não consegue trazer tudo, né? Quem dera, né? Mas você acabar uma aula e você ter um feedback positivo de um aluno, como várias vezes eu tenho, e de formas diferentes. Desde eu cheguei toda dura, emperrada e saí, pronto, alongada e mais solta, mais leve. Ok. Ou eu cheguei aqui com muita tristeza e saí daqui feliz. Isso numa mesma aula, né? De pessoas diferentes, feedbacks diferentes. Numa mesma aula você poder atingir. Às vezes eu mudo até a música que eu pensei para aquela aula, porque às vezes alguém me dá um toque no início da aula de alguma questão e eu já mudo o tipo de aula. Às vezes eu estou recebendo um aluno novo que vem, como já recebi, uma aluna chegando naquele primeiro dia, olha, eu tive câncer de mama e depois de anos eu estou voltando a fazer atividade. Mudei toda a minha aula, para que aquela pessoa se sentisse competente para fazer aqueles exercícios, aqueles movimentos e se sentir bem no grupo e com ela mesma. E o feedback foi positivo. Então, assim, quando você trabalha com um conceito wellness, é você olhar para quem e como você vai aplicar o conceito, de que forma, né? Você ter esse olhar do todo. E E eu não me é sinto só movimento, privilegiada. né? Hã? Eu Desculpa. estou falando, não é só movimento Não. mecânico. A gente usa a mecânica do corpo, mas por trás tem esse diferencial que é que você falou uma coisa fundamental. É, não existe não. É louvável, é muito especial quando a gente encontra alguém que tem a escuta para você, Uhum. né? É uma médica, é uma professora, né? Quem Um for, porque terapeuta, hoje seja o que for, um né? terapeuta, pois é, e aí é esse o diferencial do teu trabalho, da sua aula, porque chega gente, com certeza
para fazer uma aula com você porque disseram para ela, olha, minha filha, você tem que se mexer gostando ou não. Aí ela, que desgraça, eu vou lá, né? Eu vou lá fazer aquela chatice daquela aula que me mandaram, que nem sabe que aula é, não sabe nem quem é o Uhum. professor, mas eu sou obrigada a usar isso na minha vida, que nem tomar um remédio. Aí, eis que ela conhece a Érica, né, que vai mudar o conceito da vida dela e falar, querida, aqui você vai ser feliz, aqui você vai encontrar prazer, né? Uhum. Porque muda tudo, Tudo, muda tudo, né? Eu acho tudo. lindo isso. Eu dou uma aula, chama Body Flow. Chegamos num conceito, que nome, que nome. Eu falei, bota Body Flow, porque eu vou dar aquilo que for necessário naquele momento, naquele grupo. A aula é uma aula de dança, dança livre, com que as alunas vinham me pedindo muito, eu estava muito relutante a dar, mas pronto, Eu voltei. sei. E pronto, e voltei, e é maravilhoso, porque como também para mim é prazeroso, né? E aí, quando as alunas me perguntam, mas que aula é essa? Que aula é essa? Eu falei assim, é uma aula para a gente se divertir. E é mesmo isso, né? Elas vão me dando sugestões de músicas e eu vou montando uma playlist, claro que com os objetivos de desenvolvimento de capacidades motoras, né, diárias, do que a gente precisa de um trabalho aeróbico, de uma flexibilidade, de uma resistência muscular, né, de uma coordenação motora, dentro do que aquele grupo, pronto, se sente à vontade de fazer, porque é isso, é o grupo. E eu digo, mas eu não sei dançar, eu não tenho coordenação. Então, você vai fazer aquilo que for, né? É para você se mexer. E é mesmo é para você se mexer. E então a aula, então é muito nessa vibe, né? Usando essa palavra aí, né? Muito nessa onda que é o meu trabalho. Eu venho sempre olhando o grupo e as pessoas e o que é necessário para que aquelas pessoas se mexam com qualidade, porque não é só, né, uhul, não é só um oba-oba. É juntar, claro, todo o meu conhecimento com aquilo e trazer, olhar aquele grupo, olhar aquela pessoa, né? Não é só, eu boto uma aula, boto uma música e vambora. Né? E assim, nossa, muda tudo, porque assim, bota uma música e vambora, vira também só assim, estou programada para fazer essa coreografia hoje. Aí, assim, ela está programada, o professor está programado, ele não quer saber se esse aluno que chegou passou, como você acabou de dizer, uma pessoa, né, que teve um câncer de mama, depois de não sei quantos anos está chegando. Ela está programada que nem o IA, sabe? Ela botou lá o chip daquela aula e que vai ser igual para todo mundo. Aí é que muda, né, a qualidade do teu trabalho, que tem a capacidade de não ficar aprisionada àquele conceito de uma coreografia que botou lá e que vai dar tudo igual para todo mundo, porque é assim que muitos fazem, né? Sim. Eu circulo pelos ginásios aqui e eu vejo, e eu tô Sim, tem fora. modalidades e modalidades. Tem gente que vai curtir aquela modalidade, que tem a mesma coreografia 3, 4 meses, porque a pessoa também, a hora que ela aprende, ou aprende do jeito dela, ela vai lá e ela não precisa muito pensar naquilo, ela vai embora, vai só na música e vai, pronto, se divertindo naquilo, porque ela já não precisa mais ficar pensando o que ela tem que fazer, porque ela já decorou, né, aquela coreografia, e ok, né? Mas eu acredito num trabalho diferente. Eu acredito de outra forma, eu acredito por um outro viés, que não é à toa que, poxa, eu estudei, fiz 2 faculdades, fui bailarina, depois eu fui fazer um mestrado em envelhecimento, fui estudar capacidades emocionais dentro da minha tese, com envelhecimento. Então, quer dizer, eu não tenho como não juntar tudo isso num trabalho corporal. Claro. Ai, que lindo. Tô amando tudo que eu tô ouvindo. E assim, aí a gente fala também um pouquinho da prevenção. Esse trabalho como algo maior e que também ele é preventivo. Você pode falar um pouquinho? Uhum. Então, a gente começa a perder massa magra aos 30, né? Lá começa a 30 anos, a gente já começa a perder massa magra. E a gente precisa de massa magra para funcionar no nosso dia a dia. Então, eu falo que a gente tem que ir construindo,
né, uma vida saudável ao longo da nossa vida. Que isso é um preparo para a velhice. Eu disse que envelhecer todo mundo vai. Né? O importante é envelhecer de que forma? Com qualidade. O que é qualidade de envelhecimento? Penso eu que é você ter uma autonomia mínima para suas atividades de vida, para você não ficar tão dependente nas suas atividades de vida diária, no seu envelhecimento. Então, ao longo da sua vida, e nunca é tarde, né? Você ter movimento. Porque, assim, para você pegar uma lata em cima do armário, você precisa se mexer. Para você sentar, né, para ir ao banheiro, você precisa abaixar, se agachar. Para você se levantar de um sofá, você precisa de força no membro inferior. Então, minimamente, o que nós precisamos para nossas atividades de vida diária e ir preparando esse corpo para isso, para um envelhecimento saudável, de que você tenha ganho de massa magra, e aí são vários trabalhos e trabalhos específicos. Além disso, da parte física, né, física mesmo, que mudanças hormonais a gente tem ao longo da nossa vida, tem aí a menopausa, que tem sido grande discussão atualmente, e que bom, porque antigamente ninguém se falava disso, era frescura, né? Eu entrei cedo na menopausa e estou sofrendo muito com as consequências dela, e tenho que me reorganizar e me preparar para um envelhecimento saudável, né? Mesmo que eu faça movimento e dê muita aula, eu tenho que ter uma série de componentes que a gente precisa olhar para, né? E o movimento ajuda, mexe com a sua bioquímica, mexe com a sua cabeça. As pessoas que ficam, às vezes, muito tempo sozinhas, né? Você tem um grupo, quando você tem uma atividade física coletiva, um grupo social, onde você conversa, onde você faz aula junto e discute alguma questão. Então, eu acho que a prevenção é você estar em algum lugar para fazer algum movimento, e através do movimento você vai se sentir melhor, porque vai trazer um bem-estar, porque você vai se sentir mais competente para alguma coisa, você vai se sentir acolhida, né, naquele grupo ou naquele profissional que trabalha contigo. Então, eu acho que isso é uma forma de prevenção. Não é só você ganhar massa, não é só você trabalhar, mas você ter esse conceito do wellness dentro dessa prevenção. Né? O que a atividade traz para ti. Ô, Érica, e assim, falando da menopausa, né, com essas perdas, né, o declínio, a diminuição dos hormônios, existem sintomas que se potencializam, né, quando você fala do emocional, a depressão, Uhum. as dores articulares, a Irritabilidade. irritabilidade, né? É interessante porque eu acho que é pior do que a TPM quando a gente menstrua, né? Eu me sinto, né? Eu entrei com 55, tô com 58, muito mais irritada, intolerante, né? E aí, mesmo eu que movo, né? Me apareceu uma dor dentro do ombro, e aí você fala, mas que dor é essa? Então você imagina, né, quando você não se move. E a Exatamente. questão emocional, muito interessante, o quanto a dança ela tem um poder, eu digo poder mesmo, é poder. Eu digo que é poder, porque de transformar, né? Porque você mexe o corpo inteiro. Ali É. você está trabalhando na tua aula. Coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, Resistência ao cardio. né? Consciência corporal, a parte cardio, toda a parte respiratória, e de uma maneira que a pessoa acaba ali aquela aula e ela se sente viva, Sim. viva. Isso E não tem outra, e preço. você traz às vezes músicas, né? Que isso também é uma percepção que precisamos ter, né? E que eu me preocupo muito, né? Quem é o teu público? O que ele gosta de ouvir. Então, às vezes são músicas que mobilizam e trazem boas memórias. Porque eu peço a elas para me trazerem sugestões de música. Então, assim, o que traz prazer? Que memórias trazem para você, né? De quando você dançava, de quando você ia aos bailes, de quando você ia às festas do seu casamento, seja o que for. Qualquer coisa que mobilize
positivamente o seu corpo, porque isso Eu já, muda uma série de coisas, né? eu já tô Quando aqui você tem uma pensando, Donna movimentação. Summer. Let's dance, let's dance. Aí eu Adoro! enfiei. Não, e elas cantarem, às vezes eu boto no alongamento. é, I just call to say I love you. Gente, aquilo eu tô até arrepiada, porque assim, toda aula que eu ponho essa música no final, que vira um coro, e isso é uma coisa assim, a pessoa conseguir se colocar, falar, cantar, né? Se mexer e cantar ao mesmo tempo, isso é muito importante, porque ela está botando alguma coisa para fora, alguma emoção está saindo dela, né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se é porque eu sinto isso no meu corpo, eu acho isso tão importante, e porque eu vejo Claro. o feedback, né? Se o feedback não fosse bom, mas pronto, o feedback é positivo, elas se sentem felizes, elas se sentem bem. E cada vez mais elas vão procurando atividades nessa linha do wellness, né? Ai, que Então, maravilhoso. eu acho que, assim, eu fico feliz que, assim, que eu consigo juntar e consigo fazer com que as pessoas saiam da minha aula felizes, de alguma forma, né? E eu acho que essa palavra felicidade, ela é extremamente de ouro e preciosa, porque o mundo está precisando se sentir mais feliz, né? E eu acho que, na verdade, é sem o julgamento, porque quando você fala, quando elas se permitem a cantar, a Uhum, dançar, a se soltar, é porque você criou uma condição, um espaço, foi você que proporcionou isso, né? uhum. Porque se fosse dependendo do professor, a pessoa não vai cantar, não vai dançar, não vai mover, porque o professor está ali também Sim. dando aquela Ou que aula outras que é mais pessoas, uma né? aula, É, né? Mais a outra sim. aula do dia, Uhum, mais outra aula do dia. uhum. Então, meu amor, isso faz toda a diferença. Agora eu quero perguntar o seguinte: olha, eu já quero fazer essa aula, entendeu? Porque eu sou uma Venha. chata. Eu sou chata pra caramba, entendeu? Mas essa aula toda aí que você disse, eu sou muito enjoada, eu já quero fazer. E outra coisa, essa aulinha aí maravilhosa, online, para quem não pode estar com você, porque a Érica, gente, ela está em Portugal, Lisboa, e eu também. Eu posso dar um pulinho lá no estúdio dela, mas você que está aí no Brasil, ou sei lá onde, em que país, você também pode fazer essa aula, não pode, Érica? Pode, claro que pode. Ainda bem que temos hoje em dia, ó, muitas coisas foram muito ruins com essa vinda tecnológica, né? Tudo tem que ter medida. Mas isso é uma coisa legal, que a gente pode atingir mais pessoas e pronto. E as pessoas que curtem fazer aula online, a gente consegue essa aproximação. E é um tipo de aula que dá para trabalhar bem online, bastante bem. Tanto o Body Flow, né? Como aula de Pilates, que eu também trabalho, tenho formação, aula de Pilates. A gente consegue trabalhar bastante, ou mesclar, isso vai do objetivo da pessoa e o que ela precisa, né? E gosta. E a gente pode ir trabalhar assim online. Bom, então, assim, eu sei que você tem aula personalizada, que pode Uhum. personalizar para cada tipo de demanda, vamos assim dizer, e tem as aulas em grupo. E aí, para quem está aí nos ouvindo, que também está tão empolgada quanto eu, quer falar com a Érica, qual é o contato da Érica? Como é que a gente faz para falar com a Érica? Acho que é a melhor forma por agora. Pode me encontrar pelo Instagram. Você vai compartilhar, né? O meu Instagram. Sim, e além do contato da Érica, óbvio que tem aqui o Território E Mulher, que pode ir sabe pelo tudo, Território Mulher e a Mônica, pronto, passa o meu contato pessoal. sei tudo dela. Tudo não, Sim. todos os contatos. É porque a Mônica, depois, daí isso é uma outra história, né, Mônica? Como que a gente se É verdade, reencontrou em vida, né? é Aqui. verdade. Fica para o próximo É. podcast. Olha, querida, obrigada por estar Muito aqui. obrigada pelo Adorei convite. Foi um prazer. também, foi um prazer enorme. Espero E com você na minha certeza aula.
Sim, vamos combinar tudo e com certeza ano que vem que tá ali na nossa porta vai ter mais live, vai ter mais bate-papo, muita coisa Pronto. nova chegando por aqui. Ó, Sim. um beijo. Um beijo grande, obrigada, um beijão. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau. Até.